Oi, galera. Bom, tornemos a falar de argumentação, desta vez sobre validade e verdade do argumento e o silogismo. Bora começar nossos estudos. Então, pessoal, a noção de argumento é fundamental para a lógica. Argumento é um conjunto de enunciados que estão relacionados uns com os outros. Essa relação de uns com os outros é a tal da coesão textual que a professora sempre fala para vocês. E o argumento é um raciocínio lógico. Observe o seguinte argumento. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Mais para frente, veremos um estudo aprofundado sobre essa ideia de argumento. Os dois primeiros enunciados, então, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, são as premissas. E o último enunciado é a conclusão. Premissa, pessoal, é aquilo que nós vamos dizer antes da conclusão, nesse caso, né, como foi chamada de conclusão, é aquilo que a gente faz antes do próprio raciocínio, né, do raciocínio em si. Numa dissertação argumentativa, nós chamaremos a premissa de tópico frasal. Estão lembrados? Para que o argumento seja válido, não basta que a conclusão seja verdadeira. É preciso que as premissas e a conclusão estejam relacionadas corretamente. Distinguir os raciocínios corretos dos incorretos é a principal tarefa da lógica. Os argumentos sempre apresentam uma ou mais premissas e uma conclusão. Então, olha lá, a conclusão é sempre uma, as premissas podem ser mais de uma. Por exemplo, vamos estudar o tema, o fato da globalização da informação impedir que as pessoas reflitam ativamente sobre as informações recebidas. Então agora, pessoal, nós vamos refletir sobre esse tema e um pouco mais adiante responderemos a algumas perguntas a respeito desse raciocínio. Olhem esta charge. Então tem a mãe e o filho na sala conversando. E aí ela diz assim: "Não, meu filho, você não foi baixado pela internet. Você nasceu." Prestem bastante atenção, porque daqui a pouquinho responderemos a algumas perguntas sobre esta charge e esta frase. Não, meu filho, você não foi baixado pela internet. Você nasceu. Respondam agora no caderno. A resposta da mãe à criança pressupõe a pergunta que foi feita. Qual foi a pergunta que o menino fez para a mãe dele? Esse tipo de pergunta é próprio de crianças de 7 ou 8 anos? Justifique a sua resposta. O que teria motivado a criança a fazer essa pergunta? Vou aguardar um pouquinho. Vamos adiante então, pessoal. 2. Uma charge critica problemas sociais por meio do humor. Perdão, faltou o do ali. O que está sendo criticado? O que provoca o humor nessa charge? Destaque elementos linguísticos e visuais responsáveis pelo efeito humorístico do texto. Pessoal, as coisas que estão escritas são os elementos linguísticos
visuais são os desenhos. Respondam novamente aí no caderno de vocês e daqui a pouco vamos conversar a respeito dessas perguntas. Muito bem, pessoal. E para finalizar, você acha que o chargista conseguiu defender a sua ideia sobre efeitos da tecnologia moderna na atualidade? Explique. Ótimo, pessoal. Vamos dar andamento, então, à nossa teoria. O que vem agora, né, de agora em diante, foi tirado, então, do caderno 2 da apostila do Sistema de Ensino PH da Somos Educação, ok? Teoria, então, desse raciocínio lógico. Ao tratarmos de raciocínio lógico e, consequentemente, de argumentação, percebemos que existem duas formas de erro. Você, como um aluno habituado a realizar provas, testes, exames, conhece ambas, embora possivelmente ainda não tenha se dado conta de sua diferença. Então, vamos ao exemplo. Imagine que, em uma prova de história, o professor José pediu, em uma das questões, duas consequências sociais da abolição da escravatura relacionadas diretamente à população negra no Brasil. Temos no nosso exemplo dois estudantes prontos a responder à questão. Então, a abolição da escravatura relacionadas à população negra do Brasil. Tema: A. Renata, que não estudou para a prova e nada sabia do conteúdo, disse que a abolição imediatamente igualou negros e brancos, criando uma sociedade igualitária sem qualquer estigma de preconceito. Ai, ai, ai. Maurício, extremamente estudioso, porém preciosista demais, tratou da mudança de modelo econômico do Brasil, da substituição da mão de obra escrava por uma imensa leva de imigrantes assalariados europeus e, animado com seu próprio domínio de conteúdo, logo se viu falando até do Estado Novo de Getúlio Vargas. Em momento nenhum, o rapaz sequer citou o destino da população negra agora liberta. Coloque-se na posição de nosso estimado professor José. Você daria ponto para Renata ou para Maurício? Ambos erraram, não? Mas a natureza dos erros é semelhante? E aí, eles erraram da mesma forma? Note que Renata errou porque sua resposta não é verídica. O que ela enuncia não corresponde à realidade percebida. Por outro lado, Maurício errou porque, na sua resposta, apesar de verdadeira, não se ajusta àquilo que foi exigido pela questão. Esse problema é extremamente comum em bancas de questões objetivas. Podemos errar porque selecionamos uma opção falsa ou ou podemos errar porque escolhemos uma alternativa inadequada ao pedido no enunciado. Você está começando a compreender algo essencial à argumentação: a diferença entre verdade e validade. Essa divergência será tratada a seguir. Prestem atenção nessas duas palavras, né? A diferença entre essas duas palavras, verdade e validade. Perceba que o Maurício, ele não errou quanto à história, mas ele errou quanto à pergunta. Ele não entendeu a pergunta. E aí erra da mesma forma. É por esse motivo que muitas pessoas mesmo,
não conseguem entender por que erraram algum tipo de pergunta numa prova. Você vê a prova, você vê a resposta e não entende por que você errou, sendo que você sabia do conteúdo, você sabia, você estudou. Então tome muito cuidado com a interpretação daquilo que você ouve e daquilo que você lê, certo? Vamos aprofundar então esse conhecimento aí respeito à ideia de raciocínio lógico. Então, a estrutura do raciocínio. Todo argumento é composto de premissas, como a professora falou no começo da aula, que nos levam a uma conclusão. Olha lá a definição de premissa, né? É um tipo de proposição inicial, verificável ou não, que encadeada, coesão textual, a outras premissas, gera uma proposição final e, portanto, um conhecimento. A gente, por proporção, nós chamamos de conclusão no início da aula. Aqui está a explicação mais científica, né? Olha lá, conclusão é a própria proposição final, como eu acabei de falar, que extraímos por meio do encadeamento de determinadas premissas. Então, premissa é aquilo que eu digo antes. E a conclusão é a conclusão da própria premissa, que seria a ideia. Sendo assim, aqueles caminhos lógicos, que são os silogismos, nós já lemos um lá no começo da aula sobre o Sócrates, sobre Riobaldo de Adorim, que correspondem ao para começar lá dessa apostila, que construímos no início do módulo, podemos verificar que 1 e 2 se qualificam como premissas e que 3 se qualifica como conclusão, assim como a história do Sócrates ser mortal. Vamos ver. Se todo ser humano tem direito à vida, 2, e a pena de morte é uma negação ao direito à vida, 3, um país que respeite os direitos humanos não pode comportar a pena de morte. Entenderam essa ideia? Premissa, premissa, conclusão. Repare que 1 e 2 são as premissas, que geram a 3, uma proposição final que é a conclusão. A 1 se liga a 2, a expressão 1 se liga à expressão 2 para dar origem à expressão 3. É muito prático, né, pessoal? Em segundo lugar, que para que se encadeiem duas premissas, é necessário uma informação comum a ambas, que nesse caso aqui do exemplo é a noção de direito à vida. Em terceiro lugar, a conclusão nada mais é do que a conjugação das duas informações essenciais a ambas as premissas, o direito à vida versus a pena de morte. Até aqui tudo bem? Entenderam? Vamos adiante então. Agora é a verdade no raciocínio. Cuidado, hein? Estudar o processo de verdade no raciocínio acima implica, então, analisar a relação que as premissas possuem com a nossa realidade. Então, agora o tema é pena de morte e direito à vida. Todo ser humano tem direito à vida. Ponto. Essa é uma perspectiva da ética moderna construída no direito inglês dos séculos 17 e 18, segundo a ideia de direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. Para os intelectuais ingleses, todo animal reconheceria naturalmente, por atribuição divina, sua própria necessidade de sobreviver,
ser livre e de tomar posse de objetos necessários à sua existência. Até aqui, claro, né, pessoal? Como o ser humano seria o único animal que cria um código social de convivência materializado na figura da lei, o código de convivência seria a lei, caberia a ele redigir seus códigos sempre a partir desses três pilares naturais e irrevogáveis, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Estamos falando aqui, inclusive, de outra área do conhecimento, que é a filosofia, né, pessoal? Acho que vocês estão aí fazendo essa relação, essa analogia junto comigo. Pouco depois, o filósofo prussiano Immanuel Kant levou essa questão mais a fundo e afirmou que só poderíamos praticar aquilo que a nossa razão nos demonstrasse como correto. Matar não poderia ser correto, pois, se generalizada a ação, todos os seres humanos morreriam. Sendo assim, qual sentido haveria em executar o homicida, senão a simples raiva irracional imediata? Pensem aí. Vamos adiante. Dessa forma, os filósofos do direito cunharam o que hoje chamamos de direitos humanos, dos quais grande parte dos países do mundo é signatária e que norteiam muitas constituições. Constituição, o código de leis mais importante dos países. Mundo afora, incluindo o Brasil. Até aqui, tudo claro, como nós já conhecemos. Letra B. A pena de morte nega o direito à vida. Essa premissa é obviamente verdadeira e autoevidente, ou seja, não precisa ser demonstrada como a anterior. Se há punição capital em uma nação, naturalmente se aliena o direito irrevogável à vida. Em condições específicas, pode-se matar o ser humano. Sendo assim, de duas premissas verdadeiras, conseguimos extrair também uma conclusão verdadeira. Não pode haver pena de morte em países que defendam os direitos humanos. Porém, repare que a verdade nas premissas não é condição suficiente para que criemos uma conclusão verdadeira. Olha só essa daqui. Antibióticos eliminam bactérias. Antibióticos eliminam protozoários. Antibióticos eliminam fungos. Podemos crer então que antibióticos são eficazes contra todas as doenças causadas por organismos invasores do nosso corpo? Sabemos que não, né, pessoal? Ainda mais nesse período de quarentena. Então, a verdade dentro de nossa argumentação é um processo autoevidente ou não, segundo o qual conseguimos fazer com que aquilo que expressamos seja adequado para explicar a realidade à nossa volta. Sendo assim, a verdade consistirá na conexão adequada entre o que escrevemos e o que o mundo nos apresenta. Cuidado, então, com a afirmação daquilo que é verdade. Muito cuidado, hein? Principalmente em períodos que nós temos que lidar com as fake news. Então, são ideias falsas que se passam por verdades. Para isso temos a validade do raciocínio, dizer se o raciocínio é válido ou não, ou constatar
se esse raciocínio é válido ou não. A ideia de validade de um raciocínio difere da ideia de verdade de um raciocínio. Enquanto a verdade trata do conteúdo de uma ideia, a validade trata da forma do raciocínio, não necessariamente da verdade. Um raciocínio pode muito bem comportar ideias verdadeiras, mas ser encadeado de maneira incorreta e se tornar inválido. Olha isso aqui. O amor é cego, a justiça é cega. São dois ditos populares, né, pessoal? Logo, o amor e a justiça são similares. Por quê? Porque ambos são ditos como cegos. Veja que o argumento acima tem característica análoga, ou seja, compara duas proposições particulares e as correlaciona na conclusão. Você crê que essa analogia foi válida? Veja bem que podemos atestar a verdade de um, o amor deve realmente atingir a todos, sendo então metaforicamente cego. E também de dois, a justiça deve ser imparcial, tratar a todos com imparcialidade e igualdade. E também extraímos a metáfora da cegueira. Mas é válido comparar essas duas metáforas? Parece que não. E incorremos então a uma falsa analogia. Aqui não é válido o raciocínio, a não ser que as duas primeiras sentenças sejam feitas separadamente e não chegando a nenhuma conclusão, unidas neste caso. Todos entenderam? Vamos adiante então. Podemos construir outras formas inválidas de raciocínio, mesmo com premissas verdadeiras. João afirma que proteína é nutritiva. João é nutricionista. Logo, proteína é nutritiva. Note que tanto as premissas quanto a conclusão são passíveis de serem verdadeiras, mas que a autoridade de João não torna o argumento formalmente válido. Não é porque o João é nutricionista que a proteína é nutritiva, percebe? Chegamos a uma conclusão verdadeira, mas de forma inválida. Nesse caso, incorremos a um apelo à autoridade. A falsa analogia e o apelo à autoridade são elementos, não, são exemplos de formas inválidas de raciocínio e de argumentação, que veremos muitas vezes daqui em diante. Mesmo que possamos desenvolver um raciocínio com o conteúdo correto, o formato pode torná-lo imediatamente inválido. Podemos então conceituar validade segundo sua utilização na lógica argumentativa. Então, muito cuidado. Muitas vezes acontece de você escrever alguma coisa sem essa lógica argumentativa e achar que está escrevendo corretamente. Por isso que eu torno a falar para vocês. Importantíssima a leitura em voz alta dos nossos textos. Validade, então, pessoal, dentro de um processo argumentativo, é a possibilidade de se encadearem premissas, sejam elas verdadeiras ou falsas, segundo um regramento lógico consistente, que seja capaz de nos levar a conclusões condizentes com as premissas. Então, se como as premissas estão ligadas à conclusão argumentativa, tudo isso precisa estar ligado e você precisa escrever detalhadamente. Em um discurso argumentativo, o locutor, que é quem escreve, no nosso caso, né, seriam vocês, procura convencer seus interlocutores, que nesse caso aqui é a professora, por enquanto, futuramente serão
professores de uma banca corretora, pela razão, isto é, por meio de afirmações com justificativas que as provem. Pode-se dizer que toda argumentação baseia-se em um raciocínio lógico de 3 passos, o chamado silogismo, que tem a ver, então, com tudo isso que nós falamos até agora. Tem o nome de silogismo. Então, vamos estudar esse silogismo raciocinando sobre o texto de Marcelo Geiser, A Folha, cujo título é Velocidade da Informação desafia a educação moderna. É um texto mais antigo e ele foi escolhido para estar aí para que vocês, junto comigo, no decorrer da leitura, comecem a perceber sozinhos a ideia da argumentação sobre esse tema, o desafio da educação moderna e a velocidade da informação. Estamos falando aí de tecnologia, né, pessoal? Vamos lá e preparem os cadernos, porque logo após a leitura do texto, faremos alguns exercícios. Nós vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, numa era onde as pessoas são atacadas por todos os lados com uma quantidade enorme de informação. As barreiras entre os povos e as culturas são constantemente perfuradas, mas quase nunca vencidas, pela força da mídia e do consumismo desenfreado. Hoje em dia, nada mais comum do que vermos um beduíno em seu camelo, com sua calça leves e óculos Giorgio Armani, entoando uma canção de Elton John. Na testa do camelo, em árabe, a escrita Lady Di, nós te amamos. Ok, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas sem dúvida é indiscutível a importância que o controle dos meios de informação tem na sociedade moderna. Controle dos meios de informação, hein? Cuidado com esse tema. E o mais impressionante é a velocidade com que essa informação é disseminada. Bilhões de pessoas em todo o mundo assistiram ao final da Copa, infelizmente, e várias centenas de milhões participam rotineiramente de guerras ou da humilhação de presidentes sentados confortavelmente em suas salas de estar. Parece mentira que foi apenas em 1886 que as primeiras ondas de rádio foram geradas no laboratório pelo grande físico alemão Heinrich Hertz, ou pela primeira transmissão telegráfica através do Oceano Atlântico, que foi enviada em 1901 pelo italiano Guglielmo Marconi. Atualmente, a disseminação da informação conta com toda a rede de satélites, que, juntamente com incontáveis antenas de transmissão, cobrem praticamente toda a superfície do planeta. Essa globalização da informação implica necessariamente a detenção do poder pelas pessoas com acesso, ou mais ainda, pelas pessoas que criam e disseminam essa informação. Lembro-me do recente filme americano Mera Coincidência, em que um tycoon de Hollywood é chamado para desviar a atenção do público americano dos escândalos sexuais do presidente durante a campanha eleitoral. Bastante profético, aliás, esse filme. A solução dos produtores foi simples: inventar uma guerra em um país remoto para sensibilizar a opinião pública. Informação é poder e, sem educação, não é possível ter acesso à educação. Mas simples acesso à informação não é tudo.
É necessário que saibamos refletir ativamente sobre a informação recebida e não só recebê-la passivamente. Caso contrário, podemos nos tornar alvo de uma realidade fabricada, como aquela apresentada comicamente no filme. Daí o papel do educador, não só de transmitir informação, mas também de convidar sua audiência à reflexão, ensinando tanto os métodos necessários para tal, como também a arte de duvidar. Olha lá, a arte de duvidar. Nada mais contemporâneo a nós do que essa arte de duvidar, ou a necessidade de termos essa arte de duvidar de qualquer coisa que nos é dita. Educação é um processo de elaboração ativa entre o educador e sua audiência, seriam os alunos, né? Na minha opinião, o educador mais bem-sucedido é aquele que desperta em sua audiência, seus alunos, o desejo de querer sempre aprender mais e a capacidade de criticar racionalmente aquilo que está aprendendo. Sob esse prisma, a educação moderna pode não só se beneficiar do fácil acesso à educação, como também filtrar a desinformação. Finalizando, a globalização da informação provoca uma agilidade em sua própria audiência. Nós nos tornamos alvo em uma galeria de tiro e só podemos nos afastar se soubermos pensar por nós mesmos. Uma sociedade educada é aquela que poderá tomar decisões que afetam seu futuro de modo coerente. Eis aqui alguns exemplos ligados à educação científica. Devemos ou não interceder nas pesquisas da engenharia genética, que, com o desenvolvimento de processos de clonagem ou de cirurgia genética em fetos, levanta várias questões éticas para a sociedade? Pense aí. Devemos ou não apoiar o desenvolvimento de tecnologias nucleares no espaço? Devemos ou não interceder junto ao governo para um maior controle da emissão de gases industriais, de modo a evitar graves mudanças climáticas no futuro? E os asteroides? Vão cair ou não em nossas cabeças? Teria uma interrogação aí no final. Vários raciocínios relacionados a vários temas, né, pessoal? Então agora eu quero que vocês respondam aí no caderno. Vou ler para vocês as perguntas e depois vou aguardar um pouquinho vocês responderem. O texto é argumentativo, que constrói, como toda argumentação, por meio de um raciocínio lógico, silogismo. Pode-se dizer que a premissa maior diz respeito ao fato de que as pessoas não refletirem sobre a avalanche de informações a que têm acesso podem se tornar alvos de uma realidade fabricada? E aí, as pessoas podem se tornar alvo de uma realidade fabricada? Justifique. O que significa realidade fabricada para o articulista, né? Para o Marcelo? Articulista é quem escreve artigos. Justifique a sua opinião apresentando argumentos que a sustentem. E depois, se a premissa menor está relacionada ao fato de a globalização da informação impedir as pessoas de refletir ativamente sobre a informação recebida, qual seria a conclusão para fechar o raciocínio silogístico da construção do texto? Existe uma conclusão? O que vocês pensam sobre esse texto? Pessoal, muito obrigada por terem chegado até aqui e bons estudos!